E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a salvar a sessão do Pro Tools, mas não só aprender a salvar uma sessão de Pro Tools, mas vai aprender o que significam todos esses saves que tem no menu File aqui. Antes de mais nada, eu só queria mostrar para vocês como é que funciona a sessão do Pro Tools, né? Quando eu crio uma sessão do Pro Tools, tá vendo que eu dei um nome para ela que chama Pro Tools 10, tracinho Edit Window, né? Então, se eu vier aqui no meu Finder e eu achar né, o Pro Tools, quando eu crio essa sessão, ele cria uma pasta com exatamente o mesmo nome da minha sessão, né? É o Pro Tools quem faz isso, não fui eu quem fez. Eu simplesmente escolhi pedir para ele salvar na pasta música, e aí automaticamente o Pro Tools cria essa pasta para mim. E dentro desta pasta tem todos os arquivos e tem absolutamente tudo que eu preciso para poder abrir essa minha sessão. Então isso é uma coisa muito vantajosa no Pro Tools, que é quando você precisa copiar e fazer um backup da sua sessão, basta você pegar a pasta que tem o nome da sua sessão e fazer uma cópia, um backup, colocar na nuvem e você automaticamente se garantiu fazendo backup de absolutamente tudo. Quando então quando eu faço alguma alteração na minha timeline aqui, né, eu botei o cursor em algum outro lugar, então eu diminuí, eu cortei um arquivo de áudio, por exemplo, e eu quero salvar essa minha alteração, é, eu venho aqui em File e clico em Save, né? Então quando eu clico Save eu tenho esse Command S, que essa é a função que a gente mais usa no Pro Tools, né? É aquele, né, você dá o Command S, toda vez que você faz alguma alteração, Command S, o que você está salvando? Você não está salvando o arquivo, nada, né? Porque na verdade, toda vez que você grava um áudio no Pro Tools, o Pro Tools ele salva automaticamente aquele áudio gravado. Então basta você está gravando um áudio, basta dar a barra de espaço e parar de tocar aquele áudio, aquele arquivo de áudio já foi salvo pelo Pro Tools, você não tem que se preocupar. O que você está salvando é a sua sessão, é o que está aparecendo na sua timeline, são as edições que você fez, então é isso que você está salvando, ou seja, na prática você está atualizando esse arquivo .ptx, tá? Que é um arquivo inclusive pequeno, ele tem 73, 63K de memória, né? Ou seja, não é aqui que estão os arquivos de áudio estão na pasta Audio Files, que no caso a gente só tem um arquivo estéreo, que tem né, um LR, e aquilo que vocês estão vendo aqui na timeline nada mais é do que eu que fiquei cortando e colocando em outros canais. Mas é um único arquivo que ele simplesmente está picotado, ele está todo, né? E uma das indicações que eu preciso salvar a sessão do Pro Tools é que o íconezinho dele ele fica numa cor mais opaca. Então quando eu apertar o Command S ou dar File Save, né, o ícone dele fica cheio. E aí basta eu fazer qualquer coisa aqui dentro do Pro Tools, selecionar qualquer outro canal ou qualquer outra coisa que automaticamente ele já fica numa situação que eu preciso salvar novamente. Lembrando que o Pro Tools tem uma opção também que você pode dar autosave nele. E quando você dá autosave nele, a gente tem aqui esse Session File Backups. Então ele vai salvando de tempos em tempos, ele vai te dando essas, né? Então essa daqui é a minha primeira sessão até a última sessão. Essa é uma vantagem porque a qualquer momento eu posso chamar qualquer um desses arquivos, caso eu perca alguma coisa e não saiba mais onde está, eu posso voltar algumas sessões atrás. Bom, então Command Save, né? E aí eu salvei o arquivo do Pro Tools. Bom, tem outra possibilidade da gente salvar, que é o comando Save As. Para que eu uso o comando Save As? Eu uso o comando Save As porque às vezes eu quero fazer alguma alteração, salvei. E aí eu quero assim, poxa, eu gostaria de fazer um teste, mas eu não tenho certeza se vai dar certo. E às vezes você vai ter que cortar algumas coisas, fazer limpezas, mas você quer ter a possibilidade de voltar né, numa etapa anterior que você não fez isso. Então essa etapa anterior, uma coisa que você pode fazer é exatamente dar um Save As, e aí você vai salvar, né, o seu Pro Tools 10 Edit Windows, ou seja, aquele arquivo PTX, você vai salvar ele com outro nome, por exemplo, V2, versão 2.
E aí eu dou um save nele e agora ele tá, né, ele abriu esse cara aqui e eu posso, por exemplo, voltar atrás com algumas coisas, né? Eu posso, por exemplo, é, abrir mais esse áudio aqui, salvar esse cara. Aí você fala assim, poxa, mas como é que era mesmo a edição que eu fiz sem ser na versão V2? Eu posso voltar aqui, eu dou um Open Session, até o Open Recent, né? E aí eu venho aqui, eu vou ler a sessão sem ser a versão V2. Então eu clico de novo, ele fecha aquela minha sessão e abre a minha sessão original, né? Então essa é a vantagem da gente ter várias possibilidades. Isso é muito útil em mixagem, né? Às vezes a gente está fazendo uma mixagem, aí você mixa, você gosta. Aí fala assim, pô, mas se eu mudasse tal coisa? Então você salva ele, né, com uma nova versão, um novo nome, ou seja, você dá um save as e põe lá, opção 2, e aí você modifica a sua mixagem. Então, se o cliente, e aí você apresenta duas mixagens para o cara, e aí se ele gostar de uma ou gostar de outra, você já tem a sessão pronta dela. Então, para você gravar uma nova sessão com um novo nome, você dá o Save As, né? A outra opção é o Save Copy In, né? O Save Copy In ele tem uma outra função. E a principal função do Save Copy In, que é o Save Copy Session, é se eu quiser, por algum motivo, salvar numa versão anterior da versão que eu tenho. Então, a primeira coisa, inclusive, que ele mostra para a gente aqui é o Session Format. Então, vamos supor que tenha um cara usando a versão Pro Tools 8, que é uma versão ainda muito comum, né? O cara não consegue abrir a versão Pro Tools 10, então eu tenho que vir aqui de Pro Tools 7 até 9, e aí eu exporto esse cara. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado. Primeiro porque é interessante eu saber qual vai ser o formato que ele vai querer essa nova sessão. Vamos supor que eu estou trabalhando em AIFF, mas o cara vai abrir isso num PC. E aí, né, e eu estou trabalhando, por exemplo, em 44 kHz, mas ele vai querer abrir em 48, por algum motivo. Eu estou trabalhando em 24 bits, mas ele vai querer trabalhar em 16. Então, essa é a oportunidade que eu tenho de fazer mudanças nos meus arquivos, tá? E aí, outra coisa que eu tenho que tomar um cuidado danado é porque eu tenho que prestar atenção nessa parte de baixo aqui, chamado Items to Copy. Se eu não clicar em Audio Files, ele vai simplesmente salvar a sessão naquele formato. E às vezes é isso que eu quero. Eu só quero salvar a sessão num formato acessível. Ou às vezes não. Eu quero criar uma nova sessão que tenha áudios em outros formatos. Então, por exemplo, eu quero converter meus áudios para 96 kHz. Inclusive, quando eu faço isso, quando eu saio fora do padrão da minha sessão, automaticamente ele já coloca e clica o audio files aqui e converte to specified format, ou seja, ele converte para o formato específico. Então, essa é a ideia, né, da gente usar essa versão do Save Session Copy. E aí eu posso clicar nisso daqui, eu posso clicar, por exemplo, esse Session Plugin Folder, se eu vou copiar os meus plugins, né? Se eu vou copiar os arquivos de vídeo que estão dentro. Enfim, eu tenho que especificar aquilo que me interessa criar nessa nova sessão. E aí quando eu dou OK, ele vai pedir uma localização e ele vai criar uma nova sessão, né? Ele vai criar uma nova pasta dessa daqui com um novo nome que você deu e vai colocar todos esses arquivos de novo, não só a sua sessão, mas agora em vez de salvar em PTX, ele provavelmente vai salvar em PPT, que é o formato antigo de sessão do Pro Tools, tá? E por último, a gente tem esse Revert to Saved, né? Para que serve esse Revert to Saved, né? Esse Revert to Saved é o seguinte: imagina que eu salvei a minha sessão, tá? Salvei ela, tá tudo lindo, bonitinho. E aí eu faço alguma alteração. E aí eu fiz uma alteração de novo, fiz uma outra alteração de novo. Eu falo, nossa, fiz besteira. Putz, eu quero voltar para aquela última sessão que eu tinha salvo. Então, se eu não salvei ainda esse cara, eu posso vir aqui e colocar Revert to Saved. Quando eu ponho Revert to Saved, ele pergunta se você quer a última versão salva do Pro Tools, e aí você põe Revert, e aí ele vai fechar a sessão atual e vai abrir a sessão nova com a última sessão salva do Pro Tools.
Então essas são as opções para a gente salvar os nossos arquivos do Pro Tools. Então, só recapitulando rapidamente, os arquivos de áudio eles já estão automaticamente salvos quando você grava alguma coisa no Pro Tools, né? Gravou, ele está salvando automaticamente em disco, basta você dar o stop que automaticamente o arquivo já está salvo. E quando a gente dá o save, então a gente está salvando na verdade a situação atual da sua timeline, da sua edição, dos seus ajustes dentro da sua sessão, tá? E a gente pode usar o save as para fazer múltiplas versões dessa mesma sessão. O save copying quando eu quero exportar essa minha sessão para outras versões do Pro Tools, versões mais antigas do Pro Tools. E a última que a gente tem que conversar é o Save as Template. A ideia do Save as Template é a seguinte: lembra que quando eu crio uma sessão, eu posso criar a partir de um template. Então, muitas vezes, de repente, você cria uma certa... você cria um hábito, né, de toda vez que você vai fazer alguma sessão com a sua banda, sei lá, você já tem uma formação específica, a sua banda é um quarteto. Então você sempre grava 8 canais de bateria, um canal de contrabaixo, 2 de guitarra, 3 de voz e um saxofone, não sei. Então você pode criar essa sessão, né? Criar os canais, criar as mandadas de efeito, criar, enfim, tudo que você faria rotineiramente, de uma maneira rotineira, né? Que você teria que criar todas as vezes, você pode criar uma vez e aí você pode salvar esse cara como um template. E aí quando você for sempre criar novas sessões, você cria a partir desse template, ao invés de você criar a partir de uma sessão em branco. E aí você pode instalar esse template, né, dentro do próprio sistema. E aí lembra que tinham aquelas opções, então você pode escolher, ou você pode criar uma categoria própria sua. E você pode criar vários templates dentro dessa sua nova categoria, ou dentro das categorias que já existem do Pro Tools. Que você vai dar um nome para esse seu template. Você pode mudar a localização do template, o que eu não recomendo, porque daí toda vez que você for abrir a sessão você tem que se remeter àquela pasta onde foi gravado o template. E aqui é uma coisa importante, você vai clicar se você quer incluir ou não os arquivos, né, a sua mídia. Você pode criar um template onde tenha, por exemplo, um arquivo de vídeo, que você vai fazer, sei lá, algum tipo de edição, várias vezes a mesma edição em cima do mesmo vídeo. Você pode criar um template porque você está fazendo, sei lá, uma composição, uma série de bossa nova. E aí você cria uma bateria eletrônica de bossa nova com vários loops e samples, e toda vez que você criar uma sessão, você quer que venha junto, já automaticamente vem essa bateria de bossa nova, para você só tocar o resto dos instrumentos. Enfim, e aí você precisa então, se você gravou alguma coisa, gravou algum áudio, gravou algum MIDI, gravou qualquer coisa na sua sessão e você quer que no template abra essa mídia gravada, então você precisa clicar em Include Media. Caso contrário, ele vem só os canais, vem os efeitos, os plugins, mas não vem os arquivos de áudio de MIDI que você gravou dentro da sua sessão. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo.